Filipenses capítulo 3, e o nosso irmão José Valverde vai ler então o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição, e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos de cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Graças a Deus. Queres dizer uma coisa? Não, obrigado. Mas se quiseres, estás à vontade. A qualquer momento. Ok, Está bem? obrigado. Graças a Deus. Irmãos, eu vou começar a dar alguns pensamentos e depois a seguir vamos ver o que é que os nossos irmãos que habitualmente costumam colaborar têm a dizer. E como sabem, qualquer outro irmão que tenha algum pensamento para a nossa bênção e edificação não se deve coibir também de o fazer. Isto aplica-se ali ao nosso irmão Carlos Simões também, que está calado, e ele às vezes tem bons pensamentos, e se tiver algum pensamento, Carlos já sabe, está à vontade. Ora bem, eu gostava de... Nós estamos basicamente, embora já tenham sido ventilados pensamentos sobre os versículos seguintes, mas de facto ainda estamos aqui a analisar, ainda estamos a analisar o seguinte versículo, o versículo 10. Diz o apóstolo que ele queria conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação de suas aflições, sendo feito conforme à sua morte. E sobre o versículo 10, nós já falamos sobre a importância de o conhecermos, já falamos alguma coisa sobre o poder da sua ressurreição e a importância que isso tem na nossa experiência. Mas a seguir, ainda pouco falamos sobre a comunicação das suas aflições. E o que é que quer dizer a comunicação das suas aflições? A comunicação das suas aflições significa, a palavra comunicação significa comunhão. Comunhão das suas aflições, ou seja, serem-nos comunicadas a nós as aflições dele. Reparem que estamos aqui a falar das aflições do Senhor, em que diz o apóstolo que queria participar nas suas aflições. Queria ter comunhão com as suas aflições, ou queria que as suas aflições lhe fossem comunicadas a ele, que é o pensamento global
que nós temos aqui e em que a palavra comunicar está correta, mas o pensamento fulcral é de facto a comunhão das suas aflições. Eu gostava de dizer que alguém dirá assim: então, mas as aflições de Cristo não estão consumadas? Então Cristo já não sofreu tudo? Então, mas ainda resta alguma coisa das suas aflições? Leiam comigo na carta aos Colossenses, que é na carta a seguir, no capítulo 1 e no versículo 24. Diz o apóstolo, noutra altura, escrevendo aos crentes de Colossos, ele diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Coisa curiosa, por um lado ele diz que queria participar da comunicação das suas aflições, e em Filipenses, e aos Colossenses diz que ele já cumpre o resto das aflições de Cristo. E então reparem no seguinte: o resto das aflições. Então, mas ainda restaram aflições? Então, mas ele já não sofreu tudo o que tinha para sofrer na cruz do Calvário? Este assunto é um assunto muito importante, porque se não for bem compreendido pode deixar alguém confuso. Como penso que vocês sabem, há muita gente que na prática pensa que vai completar aquilo que Cristo realizou para a nossa salvação na cruz do Calvário. E eu quero vos dizer que em relação à realização da nossa salvação, em relação à obra da nossa salvação, ela foi claramente completada, foi consumada. E, portanto, a obra está completa, não é preciso fazer mais nada. E, portanto, nesse aspecto, as aflições de Cristo foram consumadas. E, portanto, não há mais aflições relativamente à obra da nossa salvação. Ele sofreu tudo o que tinha que sofrer em relação à nossa salvação. Então, mas quando eu leio aqui o resto das aflições de Cristo, e eu querer ter a comunicação das suas aflições, o que é que o apóstolo quer dizer com isto? Bem, o que ele quer dizer com isto é muito simples. A atitude do mundo em relação ao nosso Senhor não mudou. Há muita gente que pensa que se o Senhor Jesus Cristo voltasse outra vez aqui à Terra, que então eles iam se converter. Há muita gente que diz isso: se ele agora viesse aqui, então eu convertia-me mesmo e queria mesmo nele, e ia segui-lo e tal, e coisa assim do género. Estão a ver o pensamento? Há muita gente que pensa nestes termos. Mas isso é uma falácia. Se Deus permitisse, que não vai permitir, mas se Deus permitisse que o Senhor Jesus Cristo voltasse cá a este mundo, como veio da primeira vez, os homens faziam-lhe o mesmo. A atitude dos homens em relação ao Senhor Jesus Cristo não mudou. E é só pegar na internet e pegar na cultura deste mundo e pegar em tudo o que este mundo fala acerca dele e vermos a inimizade que existe em relação a ele. A atitude do homem em relação ao Senhor não mudou. Se o Senhor viesse cá hoje, voltavam a crucificá-lo numa cruz. Mas como o Senhor não está cá, como o Senhor está na glória, está, como nós costumamos dizer corretamente, está exilado no céu, os homens não lhe conseguem chegar. E como aos homens não lhe conseguem chegar, quem leva com as aflições somos nós. Quem sofre somos nós. Os perseguidos somos nós. Os incompreendidos somos nós. E isto que nós sofremos por amor a Ele é o resto das suas aflições. Ou seja, são aflições que lhe pertencem a Ele e que somos nós que levamos com elas. Não tem nada a ver com a obra da cruz, não tem nada a ver com a obra da salvação, que essa obra foi completada, foi consumada e, portanto, já não há mais nada a fazer. Os sofrimentos por que nós passamos em nada acrescentam à obra que Ele realizou. Ela está consumada, está perfeita. E a prova disso está no facto do Senhor Jesus Cristo, lemos na Bíblia, ter subido ao céu e, tendo chegado ao céu, se ter assentado à mão direita de Deus. Este pormenor do assentado quer dizer que a obra foi completada. E para vocês poderem perceber isto, para terem uma noção da dimensão disto e do significado disto, lembrem-se que o sumo sacerdote em Israel, quando realizava os sacrifícios no tabernáculo e mais tarde no templo,
nas várias peças de mobiliário. Ele tinha lá várias peças de mobiliário, como a arca da aliança, como o propiciatório, como o candelabro, como a mesa dos pães da proposição. Ele tinha uma série de peças lá, de mobiliário, mas não havia lá uma peça muito importante. Sabem qual era? Não havia lá uma cadeira. E sabem porquê que não havia uma cadeira no tabernáculo nem no templo? Porque a obra nunca estava completa. E eles ofereciam sacrifícios e tinham que repetir os sacrifícios e tinham que repetir os sacrifícios. A obra nunca estava consumada. Mas quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo entrar no tabernáculo celestial, vemos lá uma cadeira, um trono, e ele sentou-se. E sentou-se porque a obra foi completa. E ele, que é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, subiu ao céu e assentou-se à mão direita de Deus. Quando eu vejo o Senhor Jesus Cristo sentado, nós temos ali muitas lições quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo sentado, mas quando nós vemos o Senhor Jesus Cristo sentado, uma das lições que nós aprendemos é que a obra que ele realizou na cruz foi completa. Finalmente vemos um sumo sacerdote sentado. Nunca tínhamos visto antes, porque a obra que eles realizavam nunca estava completa. E agora, eis que o Senhor Jesus Cristo vai à cruz do Calvário, morre por nós na cruz do Calvário, e a obra que ele realizou satisfez plenamente a justiça de Deus, e por isso a obra foi realizada, foi completada, e ele agora sobe à glória e pode-se sentar, que é onde ele está neste momento, assentado à direita de Deus. Portanto, estamos conversados em relação aos sofrimentos salvíficos ou expiatórios. Esses estão completos. Só que há sofrimentos que lhe pertencem e que são estes que eu acabei de explicar. A atitude do mundo não mudou em relação ao Senhor, e como não podem chegar na animosidade que têm para com o Senhor ou o Senhor, atingem a igreja, atingem os crentes. E somos nós que assim levamos o resto das aflições de Cristo. E deixai-me dizer que é muito importante, é um privilégio nós podermos sofrer por Ele. Nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos de alguns crentes que sofreram, como vocês sabem, por amor do Senhor, e eles disseram que era um privilégio. Foi um privilégio para eles poderem sofrer pelo Senhor. Eu quero vos dizer que é um privilégio enorme sofrer pelo Senhor, e por isso é que o apóstolo queria ter esse subido privilégio de sofrer pelo Senhor. Já agora deixai-me dizer mais um pormenor que está associado a isto e que também é muito significativo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, e já agora este aspecto é muito importante, quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, ele um dia disse: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Eu recorrentemente ouço muitas pessoas dizerem que a cruz delas é pesada. E tem uma cruz pesada. E ouço muita gente a falar nisto, tem uma cruz pesada. E alguns até dizem qual é a cruz delas. Alguns dizem que a cruz delas é o marido. Ou então é a esposa. Ou então é os filhos. Ou então é o não sei quê desta vida. É a cruz delas. Eu quero vos dizer, irmãos, que não é essa a cruz que o Senhor se referia. Isso pode ser uma cruz, mas não é a cruz que o Senhor referiu. A cruz que o Senhor refere para nós tomarmos é o sofrimento que nos advém de o seguirmos. Quem quiser vir após mim, e é resultante do seguir após Ele, toma a sua cruz, ou seja, vai sofrer. O sofrimento que nos advém de seguirmos o Senhor é que é a cruz que Ele refere. Não é termos uma cruz pesada por outras razões, sejam elas quais forem. Essa não é a cruz que Ele se refere. E eu espero que vocês na vossa mente façam a separação das coisas. Uma coisa é o sofrimento que nos advém fruto do pecado e fruto de estarmos num mundo de pecado. Outra coisa diferente é o sofrimento que nos advém porque decidimos seguir o Senhor a sério. E é este aspecto que o apóstolo está aqui a referir também quando ele fala deste sofrimento. E é deste sofrimento que ele diz que é um privilégio poder sofrer. E eu queria, portanto, chamar a vossa atenção para isto, porque é isto que quer dizer a passagem no nosso capítulo 3. E vamos ler outra vez do capítulo 3. Nós lemos então no versículo 10, para conhecê-lo e ao poder da sua ressurreição, ou virtude da ressurreição, e à comunicação das suas aflições, à comunhão das suas
aflições. Sabem de uma coisa? Porquê é que ele diz isto? Porque ele era masoquista? Não. Não. O crente não é masoquista. O crente não gosta de sofrer porque gosta de sofrer. Não, não é isso. O que ele quer dizer é que quer andar com o Senhor. E quem andar com o Senhor vai sofrer. Ou ele querer sofrer, ou ele querer ter esta comunhão, significa que estava cada vez mais identificado com Ele. Quanto mais identificados nós estivermos com o Senhor, mais sofreremos. Quem quiser, este versículo já foi citado pelo nosso irmão Daniel no estudo passado, penso que há 2 estudos também. Quem quiser viver piamente em Cristo Jesus, isto é, quem quiser viver em comunhão íntima com Ele, piamente quer dizer, piamente tem a ver com piedade. E a piedade é o contrário de impiedade. Impiedade é viver de costas para Deus. Piedade é viver em comunhão com Deus. Quem quiser viver piamente em Cristo Jesus, quem quiser viver em comunhão íntima com Deus, vai padecer perseguições. E esta é que é a grande questão. Quanto mais nós quisermos andar com o Senhor, quanto mais perto quisermos andar dele, mais sofrimento teremos. Mas como eu também já tive a ocasião de dizer, e não vou agora estar aqui a repetir, não tenham medo do sofrimento de perseguirem o Senhor. Porque é um privilégio. E é uma promoção. E como eu já tive a ocasião de dizer, a pior coisa que nos pode acontecer é a melhor coisa que nos pode acontecer. E portanto não há coisa má que nos possa acontecer que não possa ser boa. E por isso não tenham medo do sofrimento por seguirem o Senhor. É um privilégio. E nós na Bíblia temos vários exemplos de crentes que sofreram por amor do Senhor. Paulo é um deles. E ele sofreu muito. Não é brincadeira. E se vocês forem falar com ele, entre aspas, se forem ler as epístolas dele, vocês vão perceber que ele é como se respondesse a uma questão que normalmente todas as pessoas perguntariam: Paulo, tu estás arrependido do passo que destes? E ele dizia: não, eu não estou absolutamente nada arrependido. E notem que eu não conheço ninguém que tenha sofrido tanto cristamente como ele. E ele fala mesmo de alguns dos seus sofrimentos que são tremendos. Coisas porque ele passou. E ele não se arrependeu disso. E ao longo da Bíblia nós vemos que todos os servos de Deus que ao longo da Bíblia sofreram, eles não se arrependeram disso. Foi um privilégio eles terem padecido conforme padeceram. Lembra-se de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando foram lançados naquela fornalha ardente, aquela fornalha de fogo, 7 vezes aquecida, mais do que qualquer normal. E vede a serenidade deles e vede como apenas as cordas que os prendiam foram queimadas. E não a sua roupa sequer, nem o seu cabelo. Portanto, é um privilégio. E por isso Paulo tem este desejo expresso aqui no versículo 10. E depois ele diz, sendo feito conforme à sua morte. Eu não vou falar ainda sobre isto gostava de dizer alguma coisa sobre o ser feito conforme à sua morte. E já na semana passada dei um pequeno lamiré relativamente ao contraste entre isto e o versículo a seguir, que é para ver se de alguma forma posso chegar à ressurreição dos mortos. Como eu disse, a ressurreição dos mortos não é física, porque essa está garantida, ninguém tem dúvida acerca disso. Esta ressurreição dos mortos é tão física quanto a morte que ele fala no versículo anterior, que é o versículo 10, quando ele diz, feito conforme à sua morte. Como é óbvio, não é morte física. E, portanto, se a morte não é física, a ressurreição também não é física. E eu quero apenas só mais uma dica relativamente à semana passada, que eu quero dizer é o seguinte: a vida cristã é feita de negativos e de positivos. A vida cristã é feita de nãos e de sims. A vida cristã é feita de deixar e de seguir. E, como nós lemos aqui no versículo 10, o ser feito conforme à sua morte é o não. É a parte negativa. É o morrer, é o dizer não. Porque morrer, que ele aqui se refere, é dizer não. E nós muitas vezes temos que dizer não. E dizer não é dizer não aos outros. É dizer não a nós. Isto é muito importante.
É dizermos não a nós. É dizermos não à nossa vontade. É dizermos não aos nossos desejos. É dizermos não aos nossos projetos. É dizermos não a tudo o que tem a ver com aquilo que a gente possa imaginar. E sabem que dizer não é mais fácil, embora não seja, mas é mais fácil, embora não seja fácil, é mais fácil do que dizer sim, por incrível que pareça. E por isso é que ele diz, a ver se chega à ressurreição. Porque é fácil na vida cristã nós vivermos de nãos. Já não é tão fácil atingirmos o padrão que ele quer. É fácil eu dizer que não faço isto, que não faço aquilo, que abdico disto, que abdico daquilo. Mas atingir o padrão que ele pretende, retratado na expressão, a ver se chega à ressurreição dos mortos, isso aí já requer como eu costumo dizer algumas vezes, alguns integrais. Já não é tão fácil. E por isso, e porque o apóstolo Paulo sabia disso, que não era tão fácil e tão imediato, é que ele diz, para ver se eu chego. E isto é muito importante, irmãos. É muito importante nós não vivermos apenas de nãos, mas vivermos de sims. Não vivemos apenas uma vida negativa, mas vivermos uma vida pela positiva. Deixai-me dizer desta maneira. Um crente que vive de nãos, de negações, é um frustrado. É um deprimido. O Senhor não nos quer tirar nada para nós ficarmos sem nada. Porque se eu me privar dos nãos que eu acabei de referir e não entrei em detalhe, eu vou ficar deprimido. Quando Deus disse a Elias, no Velho Testamento, e com este pensamento vou-me calar, quando Deus disse a Elias no Velho Testamento, sabem o que é que Deus disse a Elias? Deus disse-lhe assim, Elias, disse Deus, vai-te daqui. Vou-me daqui? Ele podia ir dali. Ou seja, ele podia abdicar, abrir mão daquilo que tinha ali. E depois ficava com a mão vazia. Porque ele abriu mão daquilo, ficava com a mão vazia. Deus nunca nos manda tirar nada da mão para ficarmos com a mão vazia. Ele, quando nos manda sair daqui, Ele tem um sítio para nós irmos. Quando Ele nos tira alguma coisa da mão, Ele tem alguma coisa para nos pôr na mão. E Deus disse a Elias, sai-te daqui, vai-te daqui e vira-te para o Oriente. Porque ele saía dali e sai daqui, e norte, sul, este, oeste, para onde é que eu vou? Volta-te para o Oriente. Curiosamente diz a Bíblia que do Oriente nos vem a salvação. O Senhor Jesus Cristo veio do Oriente. É do Oriente que nos vem a salvação, diz a Bíblia. No fundo é, sai-te daqui e ocupa-te com Ele. A santificação não é eu separar-me do que quer que seja e ficar sem nada, num vazio. É eu separar-me do que quer que seja, que me devo separar, mas ter, em contrapartida, alguma coisa fantástica. É eu morrer, mas ter vida nova. Não é eu morrer para nada. É eu morrer, mas para uma vida nova. Ressurreição. Não é eu morrer para nada, ou, na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, dentro do mal, não é eu morrer para continuar com a mesma vida. É eu morrer e ter uma vida nova. Ressurreição. É disto que Paulo fala na carta aos Romanos. Já agora, desculpem lá, porque senão depois já não dá. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículos 4 e 5, muito rapidamente, Romanos 6, 4 e 5, ele diz assim, porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto,
que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Sabendo isto, diz ele no versículo 6, e no versículo 11 diz assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Vocês sabem isto? Considerai-vos como tal. Sabendo? Considerai-vos como tal. E este assunto é de veras um assunto muito importante. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 15, versículo 31, primeira epístola aos Coríntios 15, 31, muito rapidamente, nós lemos assim: eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu cada dia morro. Vocês sabem de uma coisa? Eu tenho que morrer todos os dias. Eu morri hoje, tenho que morrer amanhã. E depois da amanhã tenho que morrer. E tenho que morrer todos os dias. E porque tenho que morrer todos os dias, como eu dizia na semana passada, eu quero ver se chego à ressurreição dos mortos. Porque eu todos os dias tenho que morrer, todos os dias tenho que ressuscitar. E eu devo ter uma ressurreição plena, por outras palavras. No versículo 12, penso que é no versículo 12 desta primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, lemos assim, 1 aos Coríntios 15, 12, lemos assim, não é o 12, bem, não sei como é que eu fiz isto, mas não faz mal. 36, 15, 36. Insensato, o que te semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Queres chegar à ressurreição dos mortos? Não sejas insensato. Nada vai ser vivificado se primeiro não morrer. E se vocês quiserem chegar à ressurreição dos mortos, têm que morrer todos os dias. Que o Senhor nos ajude. Força! Para não fiquem olhando uns para os outros. Daniel, vá, és tu? Não, vá. Nando. Não, Daniel. Então. Já disse para te sentaste aqui à frente. Boa noite, eu hoje vinha para seguir a recomendação do apóstolo: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas queria só falar ainda sobre este versículo 10. Podes dizer alguma coisa sobre isto também? Sim. Dificilmente irei acrescentar algo ao que o irmão Carlos disse, mas queria só, sobre estas 4 expressões do versículo 10, sobre o perigo de olharmos para elas de uma forma meramente física. Conhecê-lo fisicamente, alguns talvez gostassem de conhecer fisicamente o Senhor. Paulo mesmo teve de dizer, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo já não conhecemos desse modo. Não é este Cristo físico que Paulo queria conhecer, como já temos visto. Ele queria ter comunhão com Ele, queria conhecer mais dos seus propósitos para a sua vida. É essa a ideia dele. À virtude da sua ressurreição, ele certamente não queria... Alguns podem pensar a ressurreição, o poder da sua ressurreição. Podem pensar que ele queria ter o poder de ressuscitar os mortos, fisicamente. Também não seria isso. Porque ele já tinha, por esta altura, já teria ressuscitado um morto. Aquele rapaz, o Eutico, que morreu, caiu de uma janela enquanto estava a ouvi-lo a pregar, tendo adormecido. Há quem diga até, não vou ser dogmático quanto a isso, que o próprio Paulo talvez já tivesse passado por uma experiência semelhante à da ressurreição. Há quem diga que quando ele foi apedrejado, é só uma ideia que vou lançar, quando ele foi apedrejado e julgaram-no morto, em Atos, numa daquelas localidades da Galácia, há quem compare essa passagem com aquela em que ele subiu ao céu. Poderá eventualmente ter ressuscitado ele próprio, mas não era isso que ele queria experimentar.
Não era isso. Ele queria experimentar esta nova vida de que ele nos fala em Efésios 2, Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. E isto eu queria experimentar já, esta vida ressurreta, esta vida nova, eu queria experimentá-la a cada dia. Isto de cada dia é muito importante. O irmão Carlos ainda há bocado falou sobre as aflições, falou sobre tomar a sua cruz. Por acaso não disseste tomar a sua cruz cada dia, todos os dias. Isto é algo, mas depois frisaste isso. Que eu tomo cada dia. Não, tomo cada dia a sua cruz, tem de ser algo diário. E algo que deve ser falado, deve ser bem vincado, é que há muita coisa que Deus quer que nós façamos todos os dias e não deixemos apenas para dias específicos. Ora, hoje é uma boa altura para eu viver para o Senhor. Hoje é domingo, estou cheio de força, cheio de vigor, agora vai começar. É que se nós vamos à espera de dias específicos para fazer algo para Deus, para ter esta vida ressurreta, vamos viver frustrados, como já ouvimos. Porque é triste se algum de nós pensa que é crente apenas em dias específicos, domingos, quartas. É triste. Isto faz-me lembrar aquele homem, o marido da mulher sunamita, que a dada altura ela disse que ia ao profeta de Deus, e ele perguntou, mas porquê é que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. Ou seja, hoje não é nenhum dia especial para ir ao profeta, mas o que é que vais lá fazer? A mentalidade daquele homem, e que pode ser, todos nós podemos, em maior ou menor medida, cair nela, de julgar que há coisas que devem ser feitas em dias específicos. E esta questão de morrer e ressuscitar deve ser algo feito todos os dias. Ainda sobre a comunicação das suas aflições, lá está, também não é algo físico. Alguns gostam de castigar o seu próprio corpo, serem afligidos fisicamente, mas alguns que o fazem porquê? É para castigar a sua carne? Não, é para dar lugar à sua carne. Aquelas pessoas que até todos os anos crucificam-se. Penso que até mesmo a Igreja Católica não aprova isso, mas fazem-no. Fazem-no para quê? Para comunicar das suas aflições verdadeiramente? Para participarem da rejeição que o Senhor Jesus Cristo sofreu? Não. Eles fazem aquilo para a própria promoção. Isso não é nada, vai completamente contra o espírito do que Paulo dizia. A comunicação das suas aflições, ser castigado por causa da sua identificação com Cristo. E queria ler rapidamente um versículo que o irmão Carlos citou, mas vou ler e podem, se quiserem tomar nota, Atos 5:41, que quando João e Pedro estiveram perante o Sinédrio, e lemos assim: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. É extraordinário. Se calhar eu não quero dizer nós, mas se calhar eu, se tivesse oportunidade, fugia a esta identificação com o Senhor Jesus Cristo. Como também pude contar naquela história da semana passada, de alguém que, para não se identificar com o Senhor Jesus Cristo, para não sofrer isto, para não sofrer afronta pelo nome de Jesus, nem sequer se identificou como crente. Podem ter a certeza que vão ter uma vida mais sossegada. Mas não é assim. Não nos identificando com o Senhor Jesus Cristo que vamos ter uma vida mais fácil. Queria ler também 1 de Pedro, primeira epístola de Pedro 4:12. Amados, claro que Pedro escreve noutro contexto, mas creio que podemos aplicar a nós. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Estranhei, ele não diz, mas é de estranhar se não vos acontecer nada. Se vocês não sofrem nada por serem crentes, é porque se calhar
disfarçam muito bem que são crentes. Mas alegrai-vos no facto de seres participantes das aflições de Cristo, pelo que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Mas agora, também é importante ressalvar isto. Sofrerem por serem crentes. Mas agora, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intermete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifica Deus nesta parte. E este homem sabia do que estava a falar. Porque este foi um daqueles que se regozijaram por serem achados dignos. Isto não é para qualquer um. Isto é uma elevada distinção do crente. E pena é se nós não sofremos por nos identificarmos com o Senhor Jesus Cristo. Ele também diz aqui no capítulo anterior, porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. E ainda, Salmo 119, 71, que o salmista chega à conclusão, ainda bem que fui afligido. Foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Tudo isto é... Só que tudo isto é espiritual, nada disto é físico. Conheceu fisicamente, não. A sua ressurreição a ideia não é da ressurreição física, de ele próprio ser ressuscitado ou ressuscitar outros. Mesmo as suas aflições, que podem passar por ser físicas também, que ele sofreu muito fisicamente, mas é mais a questão da sua identificação com o Senhor Jesus Cristo, o tal tomar a sua cruz, cada dia, e sendo feito conforme a sua morte. Ele não queria... Ele, apesar de não ter problemas nenhum em morrer, ele próprio tinha dito, 2 capítulos atrás, que ele não queria propriamente morrer. Porque ele diz, em Filipenses 1:23, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Ou seja, o objetivo dele não era morrer, não era ser feito conforme a sua morte. Era, como nós ouvimos, morrer cada dia, morrer cada dia para o pecado, morrer cada dia para a nossa própria vontade. Para ver se de algum modo, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Aqui novamente não é ressuscitar mortos. Nem é aquela ressurreição de que ele fala, que todos nós esperamos. Esta é uma expressão um pouco estranha, porque esta não é a ressurreição dos mortos, é de entre os mortos. O que eu creio é que o que Paulo queria era viver acima, num patamar acima dos mortos. Não é esta experiência da ressurreição que será gloriosa e que ele tinha por garantida. Qualquer crente, salvo pela graça de Deus, irá chegar lá, essa ressurreição final. Mas o que ele queria era viver a cada dia esta vida ressurreta. Alguns são capazes de dizer, e já ouvi, que mesmo esta experiência nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isto é no futuro, isto é na glória. Mas o que nós devemos procurar é cada dia experimentar já isto. Já que eu tenho isto no futuro, já que no futuro eu vou viver junto de Deus e fazendo a sua vontade, por que não começar já? Não é? Infelizmente, há muitas coisas que se intrometem. Não morremos todos os dias, não ressuscitamos todos os dias, mas façamos disso a nossa busca diária. Senhor nos abençoe. Para concluir esta parte, visto que por hoje vamos ficar por aqui, apenas relembrar que o apóstolo Paulo diz assim na carta aos Efésios, no capítulo 5, diz ele assim, capítulo 5 da carta aos Efésios, acho que é o capítulo 5 ou é o 4. Desperta o tu que dormes. É o versículo 14. Obrigado.
Efésios capítulo 5, versículo 14, nós lemos assim. Isto era curioso. Reparem nisto. Bem, vamos começar pelo 14. Pelo que, isto é uma conclusão. Uma conclusão relativamente àquilo que ele disse antes. E a conclusão, vamos começar pela conclusão antes de irmos às premissas. A conclusão é: desperta tu que dormes. E Cristo levanta-te entre os mortos. De entre os mortos. O apóstolo está a dizer aos crentes de Éfeso que eles deviam experimentar esta ressurreição, que ele próprio diz que quer desfrutá-la, que é viver como vivo entre mortos, espiritualmente. E levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ou seja, primeiro, quem não experimenta esta ressurreição dentre os mortos, anda a dormir. Começa logo por aí. Anda a dormir. E por isso ele disse: desperta tu que dormes. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Se formos ver o contexto do que está para trás, isto é tremendo. Quem é que anda a dormir? Notem. Anda a dormir quem? Não anda em amor. Anda a dormir, versículo 2. No versículo 3, quem se prostitui. Quem vive uma vida impura. Quem vive uma vida avarenta. Quem não tem cuidado com a linguagem. Quem tem uma linguagem torpe, que diz parvoices, chocarrices, que não convém. Quem não vive uma vida agradecida. E eu vejo às vezes as pessoas a lamuriar-se, a queixar-se disto, daquilo. Queixam-se de tudo. Só não se queixam delas. O Jeremias diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se de hoje está de chuva, amanhã está porque está de sol, porque está muito calor, depois porque está muito frio. Depois queixa-se do governo, queixa-se das pessoas, queixa-se da vida, queixa-se disto, queixa-se de tudo e mais alguma coisa. E diz assim o Jeremias: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Disto é que parece que ninguém se queixa dos seus pecados. Então quem anda a dormir são pessoas assim. Depois ele diz aqui outra coisa que é curiosa. Ele diz: ninguém vos engane com palavras ocas, palavras vãs. Nós muitas vezes andamos em função de influências de pessoas que nos influenciam, que nos dizem coisas ocas. Andarmos com companhias que não são recomendáveis. Não sejais seus companheiros. Viver uma vida de bondade, de justiça, de verdade, aprovando aquilo que é agradável ao Senhor. Não ter comunhão com as obras infrutuosas das trevas. E diz assim o apóstolo: acorda, pá, acorda. Ainda não acordaste, andas a dormir. Quem anda assim anda a dormir. É disto que o apóstolo está a falar. Ressuscitar, levantar-se dentre os mortos. Porque quem anda morto é que anda a viver desta maneira. E nós não podemos viver desta maneira. E é maravilhoso viver para o Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque é muito importante. Eu gostava de vos dizer mais coisas, mas a nossa hora passou e nós vamos ficar por aqui. Eu gostava de vos dizer mais coisas, mas posso-vos só dizer uma coisa: o Senhor é muito bom e vale a pena segui-lo. Que Ele nos ajude